Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anistia. No último dia 18, nosso prefeito de São Paulo encaminhou o projeto de lei de anistia de São Paulo, né? E o que é anistia de imóveis? O que é essa tão esperada anistia? A última que aconteceu foi em 2003, 2004, nós aguardávamos já, e normalmente a anistia por lei, ela só pode acontecer a cada 10 anos. E a ideia é regularizar os imóveis irregulares na cidade, tá? Além de arrecadar com essas regularizações, regulariza os IPTUs, e aí, portanto, a prefeitura acaba recebendo mais IPTU, ISS, outorga onerosa, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona. Nós ainda estamos na minuta de lei, então essa lei ela pode ser alterada ainda na Câmara pelos vereadores antes de ser aprovada. Mas o conceito geral, normalmente, ela acaba acontecendo da forma que eu vou explicar para vocês, tá? Então, assim, primeiro eu queria falar para vocês alguns cuidados com relação à anistia, porque muitas vezes as pessoas falam de anistia como se a anistia resolvesse todos os problemas dos proprietários de imóveis. E não é bem assim, às vezes, dependendo de como você entra com o processo de anistia, você acaba causando um problema até maior para o proprietário. Então, primeiro eu vou falar das restrições, de quem não se enquadra na anistia, e depois eu vou falar rapidamente para vocês, assim, o que está previsto na lei, de que maneira que dá para seguir com esse processo de anistia quando aprovado, né? Bom, quem não pode ser anistiado? Quem tem atividade que não é permitida no zoneamento, a menos que quando a empresa se instalou no imóvel, naquela época, a legislação vigente daquela época, era permitida atividade, tá? Então, nesse caso é uma exceção, mas caso não seja permitido ou nunca foi permitido, não cabe o processo de anistia. Na anistia, a anistia ela não anistia as questões de condicionantes de companhia loteadora. Então, se tem lá na matrícula as restrições de companhia loteadora, isso deve ser seguido para que seja aceita a anistia. Então, é importante que a gente faça essa pesquisa antes de entrar com o processo de anistia, né? Tem alguns bairros que são emblemáticos e que a gente sabe que tem essa problemática de companhia loteadora, que é o caso da City Lapa, as cities em geral, né? O Pacaembu, Sumaré, Butantã, algumas regiões do Morumbi, que mais? Ibirapuera tem algumas regiões que tem restrições de companhia loteadora. É importante ficar atento, isso normalmente você encontra na matrícula do registro de imóveis, tá? Que mais? Áreas em APP, em área de preservação permanente, beira de córrego, de rio, galeria de águas pluviais, áreas em operações urbanas. A cidade de São Paulo tem regiões em que tem legislação específica de operação urbana, que favorece o desenvolvimento dessas determinadas regiões. Hoje, as operações urbanas vigentes que nós temos são Água Branca, Centro, Água Espraiada e Faria Lima. Então, se o imóvel está em uma dessas operações urbanas, a gente não vai conseguir entrar pelo processo de anistia também, porque essas legislações são legislações específicas e que, portanto, não cabe regularização dentro da operação urbana, tá? Então, tem que ficar atento lá se você está dentro de alguma operação urbana. O que mais que eu tenho que lembrar aqui? Bom, acho que de exigência, que eu me lembro que eu fiz algumas anotações aqui, é isso. E de que forma que vai acontecer a regularização? Bom, então a gente tem 3 tipos de regularização de anistia. Uma delas é a regularização automática para imóveis até 150 metros quadrados, residencial, e que estão cadastrados como residencial. Nesse caso, esses imóveis serão anistiados também de multas, né? E não precisa pagar taxa, ele vai receber provavelmente um certificado no imóvel, dizendo que o imóvel está regular a partir de tal data, a partir dessa legislação, tá? Depois, a gente tem a regularização declaratória, que são para os imóveis de HMP, habitação de mercado popular, de interesse social, ou residências até 500 metros quadrados. Você deve apresentar os documentos para que a prefeitura analise, e a partir dessa análise da prefeitura é emitido a regularização. De novo, cuidado com a companhia loteadora nesses casos, tá? O que mais? Fora esses 2 grupos, nós temos então os residenciais acima de 500 metros quadrados e os não residenciais.
Nesse caso, existe uma lista de documentos previsto na lei. Vocês podem consultar no nosso site, a gente vai disponibilizar a minuta de lei lá no nosso site. E o que precisaria? A lista de documentos básicos, matrícula, IPTU, projeto padrão. Projeto padrão é um projeto de massa, eles estão prevendo fazer anistia totalmente eletrônica, isso deve facilitar um pouco o nosso trabalho. Mas algo que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre as exigências complementares dessas regularizações. Então, um outro ponto importante é que a regularização, ela só vai ser permitida mesmo com pagamento de outorga onerosa, quando você tiver com o coeficiente de aproveitamento, o coeficiente de aproveitamento do imóvel esteja acima do básico, mas no máximo o coeficiente de aproveitamento que o imóvel tinha antes de 31 de julho de 2014, quando entrou em vigor a nossa nova lei de usurpação do solo, nosso plano diretor. Então, você vai precisar verificar qual era o potencial construtivo máximo, e é esse o teto que você pode chegar para pagar a outorga onerosa dessa regularização. Então, vamos supor, se o seu zonamento era um coeficiente máximo de 4, e, por exemplo, imóveis na Paulista, é muito comum ter vários prédios com coeficiente acima de 4, né? Então, esses imóveis, eles não poderão ser regularizados. Então, não adianta a gente tentar entrar, que você vai acabar fazendo uma autodenúncia, deixando o imóvel irregular e não resolvendo a situação. Esse é um outro tipo de análise que a gente tem que fazer. Então, nesse caso, para os imóveis não residenciais ou residenciais acima de 500 metros quadrados, é importante também avaliar as aprovações condicionais, né? Então, se é um polo gerador de tráfego, se ele tem CT, se ele exige um licenciamento ambiental de CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, se ele exige uma aprovação de CONDEFAI com CONPRESP de tombamento, tudo isso vai ter que preparar previamente antes de entrar com o processo de anistia. Então, é super importante, quanto antes você parar para olhar o que você já tem, o que precisa, ou o que precisa complementar, melhor, tá? Por exemplo, aprovação de COMAR, DEPAV, que é remoção arbórea, CT, trânsito, tombamento, meio ambiente, são aprovações complementares que a gente precisa deixar pronto para poder entrar na anistia. E o seguro também. O que mais? Bom, além de toda essa documentação, tem 2 pontos que eu quero falar com vocês, que é sobre as questões financeiras. Então, para a regularização, depois que você verificar, bom, é possível regularizar, estou apto a entrar na anistia, tenho toda a documentação, é importante lembrar que você vai ter que pagar a outorga onerosa, tá? O cálculo de outorga onerosa a gente vai disponibilizar no nosso site também, como calcula, não é um valor barato, então tudo que tiver acima do coeficiente básico, que você não tem regular ou que você precisa regularizar, você vai ter que pagar essa outorga onerosa, ok? Além da outorga onerosa, tem o pagamento de ISS previsto em lei. Por enquanto, na minuta de lei, tá R$ 45,00 por metro quadrado. A gente tem que esperar a lei ser aprovada para ter certeza de que esse valor vai prevalecer, ok? Mas também aí é mais um custo que você teria que arcar até a finalização do processo para poder ter o seu auto de regularização. Além desses 2 custos, a gente tem um custo de processo, mas aí é de folha, é um custo baixo, e o pagamento das multas, né? No caso, acima de 500 metros quadrados, vai precisar arcar, se o imóvel tem multas, é sempre importante levantar antes, para você saber que você vai ter que arcar com essas multas antes da finalização da regularização, ok? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha. Se tiverem alguma dúvida, manda pra gente, vou tentando responder para vocês. Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, a gente tem um grupo chamado Licenciamento Brasil, de troca de informações entre profissionais, que vocês podem participar também. Só digitar no Facebook, no LinkedIn, Licenciamento Brasil, vocês vão encontrar esses grupos de discussão. E acredito que agora, com essa questão da anistia, a gente deve também discutir bastante esse tema lá no grupo, tá bom? Aguardo vocês, até a próxima, um abraço.